Ai, caralho. Então vai, desculpa. 1, 2, 3 e já. Tá começando agora mais um programa Vivências, aqui na Rádio Fiscar. E aqui quem fala é Lores. E aqui é a Tchela. Ai, porra. Achei que você ia pelo menos falar, né? Isso daí do começo. Você falou que ia apresentar ele. Tá bom, vai. Ô, Matuque, desculpa, a gente volta do começo. Vai. Você quer que eu fale esse começo aqui ou não? É, fala isso, daí eu falo. Não, fala você, eu sou a Tchela e aí hoje... Não, ó, eu já começo emenda. aqui nesse Lock 2, tá vendo? Tá, no Lock 2. Entendeu? Então vai. Está começando agora mais um programa Vivências, aqui na Rádio Fiscar. E aqui quem fala é Lores. E aqui é a Tchela. E hoje a gente traz mais um convidado muito especial para compartilhar um pouco sua vivência com a gente. Ele tem só 22 anos, mas já tem muita história pra contar pra gente. Ele é o Felipe Aquino, capricorniano, estuda pedagogia atualmente, é ator. Fala um pouquinho mais de você. E é babadeira, querida. Muito bem-vindo, meu amor. Babadeira, olá, pessoal. Mais conhecido também como Fada, né? Fadinha. Ah, é verdade. Queridíssima. E, bom, é isso. Tenho 22 anos, faço pedagogia, sou ator, né? Como cantor, eu sou um excelente ator, aliás. E, não sei... que mais? Bom, agora a gente vai descobrindo um pouco mais da Fadinha conforme a gente vai te entrevistando, né, bonita? Muito bem-vindo de novo. Bem-vindo. Então, vamos lá. Você nasceu em Porto Ferreira, né? Que é uma cidade aqui no interior de São Paulo. É. E foi por lá que você foi descobrindo a sua sexualidade, sua afetividade, não é? Isso, eu nasci em Porto Ferreira, no dia 12 de 1 de 1995. Mamãe tinha apenas 15 anos. Querida. Super nova. E desde muito cedo eu comecei a ir na igreja. E... Na igreja evangélica. Na igreja evangélica. Mas só que desde muito cedo também eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente comigo. Eu sempre me apaixonava por meninas, mas eu sentia atração por meninos e aquilo começou a virar uma confusão na minha cabeça. Então, eu não sabia bem o que estava acontecendo comigo. E depois de um momento bem marcante, assim, eu comecei, na minha vida, que foi, eu passei por um abuso sexual, eu comecei a achar que aquilo era normal e que se tratava apenas de uma brincadeira. Entendeu? Uhum. E comecei a levar isso como uma brincadeira. E aos poucos você era eu fui... bem novinho, quantos anos você eu tinha 5 anos quando eu sofri esse abuso. E depois, eu e meus primos, a gente começou a se relacionar, mas na minha cabeça era tudo muito normal. Na minha cabeça eu não tava fazendo nada de errado.
Uhum. E aí, mas você... E como que foi na escola, assim, depois... Na escola a gente já era uma criança viada, né, querida? Dava pinta, dançava. Na época a gente dançava todas as músicas de axé, né? Porque na época música de bicha era axé, né? Sim. E eu sempre sofri muito bullying, assim, né? Na época não era bullying, era zoação. Sempre sofri muita zoação do pessoal na escola. Mas eu continuei com isso. Me apaixonava por meninas, mas me sentia atraído pelos meninos. E também eu era o único, assim, da escola que tinha esse jeito mais pintoso, esse jeito mais dado, mais comunicativo, né? Porque isso é comunicativa. Mas, Não é à toa que foi pro teatro depois, né? mas e o seu primeiro beijo mesmo oficial, assim, como que foi? Olha, o primeiro beijo oficial veio seguido, né, com a perda da virgindade, assim. Foi... Ó. Eu tinha 13 anos, era da igreja e eu beijei um rapaz e eu E fiquei o rapaz tipo... da igreja também. Rapaz da igreja também. Amado, querida. E eu fiquei, assim, surpreso, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo, e foi uma coisa tão boa e tal. E aquilo foi esquentando, e a gente chegou nos finalmente, né? Uia, com 13 anos, então. Com 13 anos. Mas e aí, como é que foi continuar? Porque vocês tiveram alguma coisinha depois? Ou foi só Na verdade, aquele foi momento? mais um lance momentâneo. E, assim, na igreja era muito difícil pra mim, porque tu tá inserido numa comunidade onde as pessoas têm um jeito muito próprio de pensar e tudo aquilo que é diferente delas causa certa estranheza. E eles tentam impor, tipo, aquilo que eles vivem, né? Então, se você não se enquadra dentro disso, você acaba sendo perseguido, de certa forma. E você falou que isso foi com 13 anos, né? Foi mais ou menos nessa época também que você teve contato com o teatro, não foi? Isso. Com 13 anos, eu fui num retiro da igreja em Ribeirão Preto. E aí, lá, depois de um culto que teve num ginásio de esportes, eles colocaram um projetor, assim, e passaram uma peça chamada Jardim do Inimigo, da companhia de teatro Nissi. E eu olhei aquilo, eu virei e falei assim, meu, eu quero fazer isso, porque eu me senti tão motivado, sabe? Eu virava e falava assim, nossa, meu, eu quero brincar disso, nossa, eu preciso. Quando eu voltei pra Porto Ferreira, eu voltei assim tão fascinado que eu comecei a procurar aula de teatro na Casa da Cultura, tudo isso. Que massa. Bem novinho ainda. Bem novinho, com 13 anos. Com 13 anos foi a iniciação de tudo, praticamente. E comecei a fazer teatro na igreja também, e foi tudo acontecendo, assim. Foi apenas acontecendo. Eu fui deixando levar, né? E nesse meio da igreja também, depois mais pra frente, você chegou a ter o seu primeiro namorado, foi isso? Como que foi essa história? Meu primeiro namorado eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E era um cara da igreja também, um pouco mais novo do que eu. E o que aconteceu foi que a gente se conheceu e a gente era muito amigo. E um dia ele foi dormir em casa, é engraçado porque eu lembro dos detalhes. Ele foi dormir em casa e quando o pessoal ia dormir em casa, eu colocava os colchões assim na sala. Só que eu tinha mania de dormir abraçado com o travesseiro, né? Só que na hora que eu fui abraçar o travesseiro, não era o travesseiro, era ele. E aí rolou tal. E a gente começou ficando tal. Depois a gente oficializou o namoro entre a gente. Só que era tudo muito escondido, porque eu tocava na igreja, ele tocava na igreja. E ninguém podia saber o que estava acontecendo, né? Porque senão, obviamente, a gente ia sofrer uma perseguição. A única pessoa que sabia disso era o irmão dele. E aos poucos alguns amigos foram sabendo, foram desconfiando, mas foram mantendo o segredo. Mas você disse que você mesmo não se permitia tanto viver essa realidade homossexual, como que era? Não, nossa, eu lembro que, tipo assim, por ficar com ele e estar na igreja, eu era uma pessoa muito ativa, sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja e tal. E eu não aceitava o fato de eu
da minha sexualidade tá se impondo naquele momento. Eu achava que era tão errado, eu achava que eu ia pro inferno. E tanto que, tipo assim, eu lembro que as minhas orações eram assim, eu entrava no banheiro, me trancava no banheiro e começava a chorar. Eu falava assim, Deus, eu quero morrer, porque eu não quero ir pro inferno. Eu prefiro morrer do que ir pro inferno. E várias vezes, isso começou, foi aí mais ou menos que eu comecei a ter sintomas de depressão, transtorno de ansiedade, porque todo mundo impunha algo pra mim que eu não queria seguir. E isso me feria de uma certa forma que eu não sabia como agir. A única solução era pedir pra morrer, no caso. Uhum. Mas aos poucos eu fui. Assim, demorou muito tempo até eu conseguir me aceitar. E teve um fato também que marcou bastante, que foi um dia o irmão desse meu primeiro namorado, ele chegou e contou pros pais que a gente namorava, tipo, né? Querida. E foi foda. Ai, não pode falar palavrão, né? Não, tudo bem. Assim de leve não tem importância. Então, foi difícil, porque o pai dele foi lá na frente de casa e começou a discutir comigo e tal. E foi na casa do pastor e falou um monte pro pastor. E aí um dia eu chego na igreja, lindo, maravilhoso, sento, né, no meu banquinho e o pastor, olha, irmãos, hoje estamos aqui, né, vamos anunciar as pessoas que estão saindo da comunhão da igreja, e entre elas está o nosso querido irmão Felipe Santos de Aquino Oliveira, porque ele caiu em pecado e não sei o que tem. E pronto, aquele dia eu quis morrer, não sabia como sair da igreja, saí chorando. Carão. Sim, saí chorando da igreja. Excluíram, então, das atividades. Transtornada, não podia fazer nada, cantar, tocar, fazer nada. Nada. Nossa. Bom, a gente vai, então, pedir as músicas que você trouxe aqui pra gente, pra você falar um pouquinho. Uhum. E logo a gente continua com essa conversa, com esse papo, que agora tá ficando pesado. Ai. Então, Você trouxe aqui pra gente Ney Matogrosso e Plutão Já Foi Planeta. Isso. A música, o Ney Matogrosso, ele gravou essa música, né? Mas na verdade quem escreveu foi o Cazuza. E eu sou apaixonado pelo Cazuza. É uma referência assim muito grande pra mim de poeta, de artista. E essa música, poema, lembra muito a minha infância, lembra muito esse primeiro momento da minha vida, sabe? De medo, de pesadelos e tal. E Plutão Já Foi Planeta. Plutão Já Foi Planeta é uma música que eu descobri há pouco tempo, mais ou menos. Eu descobri esse ano. E é uma música muito, muito linda. Que fala um pouco, meu, de um momento da minha vida onde eu virei e falei assim, pô, eu não preciso me relacionar com ninguém pra ser feliz, eu preciso estar bem comigo mesmo. Ela me remete muito a isso. Que massa. Bom, pra quem não conhece, acho legal a gente falar, né? Como o Felipe falou, essa música, na verdade, é um poema do Cazuza, né? Que foi musicado depois na voz do Ney Matogrosso. E pra quem não conhece, o Ney Matogrosso é um cantor, ator, artista, né? Lá do Mato Grosso, ex-integrante dos Secos e Molhados e bastante conhecido pela voz e pela performance andrógena, né? E pelas atuais polêmicas. Também. E o Cazuza, né, que foi um cantor, poeta, compositor, um artista múltiplo, assim, digamos, né, que fez muito sucesso nos anos 80 com Barão Vermelho e depois com carreira solo também. E ele era assumidamente bissexual e trazia alguns questionamentos nas suas músicas sobre sexualidade e preconceito. E ele também foi bastante conhecido por ser soro positivo e ter falecido por complicações de saúde causadas pelo desenvolvimento da AIDS, né, no organismo dele. E Plutão Já Foi Planeta é uma banda formada em Natal, no Rio Grande do Norte, e está em atividade desde 2013, né? Então vamos ouvir essa riqueza toda. Ney Matogrosso, com Poema, e Plutão Já Foi Planeta, com Insone. E aí? Passou um pouquinho. Por quê? Eu coloquei 2 músicas do Plutão Já Foi Planeta. Você eu falou pensava que era da outra. Você não falou o nome, eu fiquei, tipo, pensando, fala o nome Eu da falei música. isso. O nome da música, não. Eu não Falei um ouvi. pouquinho. Não falou. Não? Não. Não. Ai, perdão.
E essa era do quê? Volta? Essa era sobre o quê? Você falou de uma pensando que era outra. Ai, fui eu que caguei, então. Eu fiquei pensando, fala o nome da moça, mas aí, você não deixava eu falar. Fala o que era Insônia. Porque aí a gente vê como que a gente pode introduzir. Insônia ela me lembra muito de Diel, que foi o... Caramba. Tá, tudo bem, ninguém escuta. Corta. Desse foi primeiro... meu namorado, entendi. Então, eu percebi e agora, mesmo será que a gente consegue voltar? Acho que sim, né? Matuque, acho que ele tá sem... Não tá. Você acha que a gente consegue voltar na apresentação das músicas? Porque eu falei errado a música e ele falou de outra música, na verdade. Vai ser na parte da gente chamar a música mesmo. Esse é o você vai falar, bloquinho. Você vai falar, e Plutão já foi planeta, que ele deu uma pausa. Daí você vai falar, e Plutão já foi planeta com Insônia, aí você explica Insônia. Aí, corta a parte que ele fala dessa música. Rola? Desculpa aí. Só essa parte. Então, vamos lá. E também Plutão já foi planeta com Insônia. Se quiser falar um pouquinho das músicas pra gente. Insônia lembra muito o meu primeiro relacionamento. Que era uma coisa de, sabe, ficar esperando, ficar pensando na pessoa. E... Não, peraí. Que foi? Corta um pouco. Não, a gente já falou, na verdade. Acho que a gente só falou essa antes parte, do Cazuza, né? não foi isso que aconteceu? Não lembro. Foi sim. Eu falei porque antes teve do uma Cazuza. pausa. A gente falou antes do Cazuza. Aí a ideia era só falar do. Foi, então. Daí seria só, cortar essa parte. Será que rola? Vocês conseguem fazer isso? Ou você prefere que faça tudo de novo? Falar das duas músicas, né? É isso? Então demorou. Então vamos voltar tudo. Porque eu vou ter que ler tudo de novo. Vou ter que falar tudo de novo. Tá, então eu já, teoricamente já falei que a gente vai de música e agora eu vou falar quais são e você entra. Beleza. Olha a gente causando. Dá pra gente ver aonde parou? Rola? Só pra gente saber, não ficar repetitivo, porque vai que... Tem que falar o nome das músicas também, né, quando for falar. Porque a pessoa não tá lendo, né, daí fica meio... Lindo, maravilhoso, sempre, né, no meu banquinho, pastor, olha, irmãos, hoje estamos aqui, né? Bom, a gente vai, então, pedir as músicas que você trouxe aqui pra gente, pra você falar eu vou começar dessa parte, eu falo antes, então. Pode cortar a partir daí, então. Beleza? Ou você quer chamar a música? Porque eu falei bastante já. Mas eu já vou falar esse monte depois? Ou você quer falar esse monte? Não, tá bom, beleza. Então vai. Bom, a gente vai de música, então, pra encerrar esse primeiro bloco, que já tá deixando o gostinho do próximo. Você escolheu pra gente Ney Matogrosso com um poema, que é uma música do Cazuza, né? E Plutão já foi planeta com Insônia. Se quiser falar um pouquinho das músicas pra gente. Pois a música do Cazuza, né? Me lembra muito a minha infância e as primeiras descobertas, as primeiras confusões a respeito de quem gostar, de quem não gostar. E Insônia me lembra completamente esse período do primeiro relacionamento que eu tive, de ficar esperando a pessoa, de ter uma ansiedade por ter a pessoa perto, sabe? Uhum. Então, é muito isso mesmo. Uhum. Pra quem não conhece, é legal a gente falar, né? Que essa música, na verdade, é um poema, né? Do Cazuza, e foi musicado na voz do Ney Matogrosso, que, inclusive, chegou a ter uma relação com ele, né? E o Ney Matogrosso é um cantor do Mato Grosso, é um artista, né, e ex-integrante dos Secos e Molhados, bastante conhecido pela voz e pela performance andrógena que ele tem, né. E Cazuza, para quem não conhece, foi um cantor, poeta, um artista
compositor também, né? Tipo, que fez bastante sucesso nos anos 80, com Barão Vermelho e depois com carreira solo. E ele era assumidamente bissexual e sempre trouxe também alguns questionamentos na sua música sobre sexualidade. E também ficou bastante conhecido por ter falecido por complicações de saúde causadas pelo desenvolvimento da AIDS no organismo dele. E o Plutão Já Foi Planeta, que a gente vai ouvir também, é uma banda formada em Natal, no Rio Grande do Norte, e está em atividade aí desde 2013, bem massa também. Então vamos ouvir Ney Matogrosso, Poema, e Plutão Já Foi Planeta com Insone. Aí, fechou. Nossa. Arrasou. Acho que ficou até mais rápido, então vai diminuir um pouco. Porque ele não falou que foi referência ao Cazuza, nananana. E você foi mais ágil também. Mas demorou. Então, não tem importância palavrão, desde que não seja uma coisa muito esdrúxula, assim. Tipo, um foda, acho que tudo bem, né, Matuque? Um cocô, um bosta, assim. Tá até vai. louco. Então vai. Ai, a gente não tá te ouvindo. Aham. Uhum. Não pode ser tipo agora que eu fiquei dando exemplo de várias coisas, tá bom? Vamos lá, então. Agora você Tá, volta, que é no Lawrence. segundo agora? Agora eu Ai, volto. vamos dar um... Vamos. Agora a gente vai falar de Quando você foi pra... Não, desculpa, falei. relacionamentos e acho que a gente falou já, né, um pouco dessa relação com a religião Uhum. e tal. Então, tipo, vamos falar de quando você foi pra São Paulo Uhum. e de como foi isso, até, tipo, o episódio da clínica, né, e tudo mais. E aí, se der tempo, a gente já fala da sua volta também, um pouquinho de quando você voltou pra Porto Ferreira. Acho que é isso, né, Lawrence? É isso. É. Voltamos? Voltamos. Vai. Estamos de volta, então, com o programa Vivências aqui na Rádio Fiscar 95.3. E você escutou a primeira seleção do Felipe, que é Ney Matogrosso, com Poema, e Plutão Já Foi Planeta, com Insone. Lembrando que você pode mandar sugestão, trocar uma ideia com a gente lá na nossa página do Facebook, o Vivências Rádio Fiscar 95.3. Bom, então a gente tá voltando aqui e a gente tava falando um pouquinho sobre seus relacionamentos, né? E um pouquinho dessa relação com a religião e dessa vivência, né, na igreja e tudo mais. E você disse que depois desse período você pegou suas coisinhas, sua mala, seu violino e foi pra São Paulo, né? Pois é. Conta essa história Um aí. belo dia eu acordei assim. E como eu já tava muito engajado no teatro e com música e tal, o que aconteceu? Eu peguei minhas coisas, vi que em São Paulo tinha algumas bolsas de cursos livres e técnicos de teatro, e peguei, fiz uns contatos, virei e falei assim, vou. Não tinha nada. Tinha o violino, os documentos e só. E fui de carona pra São Paulo. Aí chegando lá, como eu tinha repetido um ano do ensino médio, continuei fazendo ensino médio e tal, e consegui uma bolsa de curso técnico em teatro no Senac de São Paulo. E a partir daí as coisas começaram a fazer mais sentido, eu comecei a ter certeza que teatro era uma coisa que realmente eu gostava pra caramba, e eu queria trabalhar com aquilo e tudo mais. O mais difícil era que, tipo assim, minha família, ela não tem condições, não tem posses, nem nada. E automaticamente não tinha como mandar dinheiro pra mim. Uhum. Então, um dia eu acordei, eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Vou tocar violino na rua, vou pra Paulista. Peguei o violino, fui pra Paulista e comecei a tocar. Foi engraçado, porque no primeiro dia eu ganhei exatos R$6. Na época, a passagem do ônibus era R$3, ou seja, pagou a ida e a volta, né? Aí eu falei assim, vamos, né? Se pagar isso, pelo menos tô dando um rolê. Aí no segundo dia foi 20, depois foi 40. Eu falei assim, não, tá dando certo isso daqui. Que massa. E eu comecei a me desenvolver como artista de rua, comecei a saber
tocar, por exemplo, qual música tocar quando determinado público passava, pra Legal. despertar a atenção das pessoas. Porque você tocava desde hino da igreja até Lady Gaga, fiquei sabendo. Desde hino da igreja até Lady Gaga. E era muito engraçado, porque às vezes, quando passava alguém de igreja, a pessoa parava, assim, e começava a cantar os hinos da igreja, assim, ai, meu Deus do céu. Era muito engraçado mesmo. Transitando entre os mundos. Sim. Mas e aí, como é que foi essa época? Você acabou se engajando com um grupo de teatro por lá, foi isso? Isso. Na verdade, quando eu fui pra lá, eu comecei a frequentar uma igreja muito radical, muito alternativa, chamada Bola de Neve. E lá, um dia, eu tava na fila pra entrar, porque a igreja é muito grande. E um dia eu tava com uma colega e avistei o diretor da companhia de teatro e o ator principal daquela peça que eu assisti quando eu tinha 13 anos. Querida! E eu comentei com a minha amiga, ela virou e falou assim, você vai lá falar com ele. Ela me puxou, virou e falou assim, olha, Kaique, esse daqui é o Felipe, ele quer falar com você. E aí eu, com toda a minha, né, cara lavada, né, toda comunicativa... Contei pra ele que eu tinha ido pra São Paulo fazer o curso, mas naquela época eu já tinha trancado o curso por questão financeira mesmo, né? Porque tava com dificuldade pra me manter e eu tava até pensando em voltar pra Porto Ferreira. Ele virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, cara. Manda um e-mail pra mim, me passa seus dados e você vai participar do Encontrarte, que é um evento que eles fazem nas férias. E depois a gente vê, qualquer coisa você fica com a gente e tal. E fui, participei do Encontrarte, fiz audição. Em janeiro de 2014 eu comecei a trabalhar em uma das maiores companhias de teatro evangélica, né? Da América Latina, assim. Uau! E pra mim aquilo foi viver um sonho, porque eu assisti o cara quando eu tinha 13 anos. E aí, de repente, eu tava trabalhando com ele, Que legal. aprendendo coisas assim de um mundo completamente diferente, de pessoas que têm uma rotina profissional, que viajam todos os dias. Você chegou até a entrar em turnê com eles, não foi? Eu fiz 2 turnês. Fiz a turnê do Sul, passamos pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, né? Descendo pelo litoral, subindo pelo interior. E depois uma turnê no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, por ser uma companhia de teatro evangélica, automaticamente todas as peças são feitas em igrejas, são desenvolvidas no âmbito evangélico. E eu comecei a me sentir mal, porque eu ainda sentia atração por homem e tudo mais. E eu peguei, inventei uma dor de barriga qualquer pra eles e liguei pra ele, não tô me sentindo bem, tal. E voltei. Isso a gente tava em Angra dos Reis, Paraíso. Aí peguei o ônibus, voltei pra São Paulo. E de São Paulo, fui em Ibiúna, onde fica a base da companhia. Peguei todas as minhas coisas e voltei pra Porto Ferreira. E quando eu cheguei em Porto Ferreira, né, a família levou aquele susto. O que você tá fazendo aqui, né? E então, tipo, a religião e essa busca pela espiritualidade, a religiosidade sempre teve nesse embate com a sua identidade. Com a minha identidade. Até porque eu costumo, quando as pessoas perguntam sobre a minha orientação, sobre o que eu sou, na verdade, eu ainda tô me descobrindo, você tá entendendo? Porque eu fui aceitar que eu gostava de homens há pouquíssimo tempo, entende? E isso tá muito presente ainda, né? Você chegou até a comentar que teve um período que você acabou indo pra uma clínica de reabilitação. Pois é, voltei pra Porto Ferreira. E quando eu voltei pra Porto Ferreira, eu comecei a fazer faculdade e comecei a trabalhar em uma igreja e tinha uns patrocinadores e tudo mais. Isso foi no meio de 2014. Quando chegou no final de 2015, eu já tinha conhecido o meu segundo namorado. E um pastor de São Paulo, eu conversando com ele, ele virou e falou assim, cara, eu conheço uma clínica tal, assim. Eu virei e falei assim, pô, eu quero me livrar disso, eu quero ir pro céu, não quero ir pro inferno. Quero me curar, né? Eu quero me curar, eu quero ser livre disso, né? Porque a ideia que eles colocam é que você é escravo daquilo.
E fui pra... Ele virou e falou assim, tem essa clínica e tal, fui pra essa clínica. Só que chegando lá, tipo, eu tava apaixonado por uma pessoa que tava na minha cidade. Tava vivendo uma confusão e, tipo, amorosa, uma confusão, assim, sexual. E tava convivendo com homens todos os dias. Então acabou ficando mais difícil, né? Acabou me prejudicando ainda mais. Deu as 10 em mim também, assinei minha alta, peguei o dinheiro que eu tinha, voltei pra minha cidade, assim, tipo, com muito custo, porque o dinheiro não dava pra pagar toda a passagem. E voltei pra Porto Ferreira. E aí foi na onde eu decidi que eu não ia tentar mais nada e que eu ia começar a aceitar que eu gostava de homens e tudo mais. Uau! E aí fica a deixa, então, pro nosso próximo bloco, onde a gente já vai conhecer a fada toda empoderada na bichice. A louca! E aí, pra esse segundo bloco, então, nesse sentido, você trouxe Cia com Chandelier e Plutão Já Foi Planeta com Haverá de Ser. Fala um pouquinho dessas escolhas, então. Cia é uma música, assim, que quando eu ouço até hoje, eu imagino eu fazendo um clipe na Paulista, performando, linda, maravilhosa, né? E fala muito de liberdade essa música, fala muito do que ela quer, sabe? De uma coisa momentânea, sabe? Sem se preocupar com amanhã. E Haverá de Ser é uma música do Plutão Já Foi Planeta que traz uma aceitação muito grande, uma paz muito grande pra mim. Ou seja, tipo, de uma coisa que, tipo assim, não adianta eu ficar preocupado com o que passou e nem preocupado com o que vai vir ainda. Então, viveu hoje. Essas duas têm o mesmo significado pra mim. Que massa. Então, pra quem não conhece, também vamos falar um pouquinho da Cia, né? Que ela já apareceu por aqui no programa algumas vezes. E ela é uma cantora, produtora, compositora e uma artista, né, da Austrália. E é importante dizer também que a Cia é bissexual e já se envolveu abertamente tanto com homens quanto com mulheres, né? E Plutão Já Foi Planeta, a gente já ouviu hoje e vamos ouvir de novo, então. Vamos de música. Cia, Chandelier e Plutão Já Foi Planeta com Haverá de Ser. Daqui a pouco a gente volta com mais o programa Vivências. Arrasou. Acho que deu certinho. Deu certinho esse. Arrasou. Porque eu comi um pouquinho no começo. Agora... Tudo bem? Última Tudo parte. Tudo bom. Última parte. Agora que vai esquentando, que vai ficando gostoso, que a gente já tá relax. O último. Ok, quem volta? Eu volto, você faz a... Isso aqui a gente já falou também, né? Que tá aqui no começo. Que aí você começa a aceitar. Retomar. E é isso, né? Vamos retomar. Não, porque eu dei uma deixa de, tipo, agora você aceitou e decidiu que é isso mesmo. E não vai tentar se curar mais. Tá, quem volta então? Eu posso voltar, vai. Então vai. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Vivências aqui na Rádio Fiscar e você tá ouvindo a seleção e um pouquinho da história do Felipe. A gente acabou de ouvir Cia e Plutão Já Foi Planeta. E agora a gente volta, então, para esse último momento aqui do programa, onde o Felipe já contou pra gente que começa a estar um pouquinho mais tranquilo sobre a sua sexualidade, sobre a sua afetividade, sobre a sua bichice no mundo, não é? Quando você volta pra Porto Ferreira. Isso. Quando eu voltei pra Porto Ferreira, só contextualizando, antes de eu sair pra ir pra essa clínica e tal, eu tinha conhecido um rapaz e que foi um amor, assim, avassalador, daqueles que você perde o sono, não consegue dormir. E, tipo, eu tava sofrendo muito, porque ele não queria ter um relacionamento, eu queria ter um relacionamento, mas eu não me aceitava, eu não sabia o que eu queria. Quando eu voltei, eu falei assim, não, vou viver isso, vou viver, sabe? Se ele me quiser, se ele não me quiser, óbvio que eu queria que ele Que ele quisesse. Mas, comecei a viver isso. Comecei a me aceitar. Sentei com os meus avós, na época eu já morava com os meus avós. Virei e falei assim, vovó, eu tô saindo da igreja definitivamente. E eu lembro que o meu avô, ele começou a chorar e tal. E ele ficou muito quieto. E a minha avó chorando também, ela virou e falou... Eles já sabiam o motivo, né? E minha avó falou assim, eu quero que você seja feliz.
Uau. Porque eles estavam vendo que eu tava vivendo muito triste, muito sobrecarregado, que eu tava carregando um fardo que não era meu, um fardo de culpa. E eles, sabe, me abençoaram, assim, dessa Uau, forma. que lindo. Foi muito gostoso, foi um momento muito bom da minha vida. E comecei a ficar com esse rapaz, né? De novo. Mas só que, assim, entre idas e vindas, a gente teve uma pausa nesse relacionamento um pouco maior. E foi na onde eu conheci uma outra pessoa e comecei a me envolver sexualmente com essa pessoa e tudo mais. Importante dizer também que eu sempre fui uma pessoa muito neurótica, apesar de não ter. De que eu não tinha uma vida sexualmente ativa, sempre tava transando e tudo mais, eu sempre, 6 em 6 meses, eu sempre fazia teste de IST, né? Sífilis, hepatite e HIV. Aí, quando eu voltei, a última vez que eu tinha feito foi em novembro, e tinha dado negativo e tudo mais, e continuei a vida, e comecei a me envolver com outra pessoa, no começo usando preservativo e tudo mais, depois de um tempo a gente deixou o preservativo de lado, e sem me preocupar. Continuei e tal. Aí me afastei dessa pessoa, voltei com aquele namoradinho. E ele finalmente decidiu me pedir em namoro, né? Levei ele num show da Nani People, vem cá, cara. E a Nani falava muito sobre não perder tempo, sobre você aproveitar as oportunidades e tal. E quando a gente saiu do show, ele começou a falar assim: Felipe, eu te amo muito mais do que eu consigo controlar e tal. E fez aquela mega declaração de amor. E a gente começou a namorar. Namoramos, 3 semanas depois, a gente teve uma relação sexual e tal. E eu percebi que tinha algo diferente, eu tinha me machucado um pouco. E eu decidi colocar os exames em dia. Isso foi no meio do ano passado, em junho do ano passado. Decidi colocar os exames em dia. Fui todo lindo, bonito, maravilhoso, fazer os testes. Acostumadinho já. Né? Já conheci os testes. Sentei lá, toda sorridente, comunicativa, né? Conversando com a enfermeira. E fiz os testes. Aí, fiz. Hepatite subiu um risquinho. Ai, ótimo. Sífilis subiu 2 risquinhos. Eu falei assim, oh, caramba, viu? Já sabia que tinha dado positivo. Mas só que sífilis tem cura, né? Aí, HIV foi subindo um risquinho. Aí, 2 risquinhos, fudeu. Acabou com tudo. Aí, eu já sabia que tava acontecendo, entrei em choque. Aí, ela começou a falar, então, a gente vai fazer um outro teste de uma outra marca, porque, às vezes, você tomou alguma vacina, alguma coisa que interferiu no coisa. Fiz outro teste. Foi subindo. Primeiro risco, segundo risco, caramba. Aí, ali eu já entrei em choque. Ela começou a falar, eu não prestei atenção em nada que ela falou. Ela só falou assim, agora você, tá aqui o seu remédio, já vamos começar, porque, né, a gente não sabe exatamente como tá. Você vai sair daqui, já vai direto pro laboratório, colher o exame de sangue e sair. Foi pro laboratório no meio do caminho. Eu não lembro o caminho que eu fiz, eu só lembro que eu liguei pra um colega e contei meio por cima o que tava acontecendo e liguei pro meu namorado. Falei assim, eu preciso falar com você agora, na hora do almoço. Ele tava trabalhando. E nessa época eu tinha um projeto social no centro da cidade, tinha um salão. E a gente foi meu colega pra lá, depois que a gente colheu o sangue, eu colhi o sangue. E meu namorado foi pra lá e na hora que ele chegou, eu chorando copiosamente, ele pegou e falou assim, o que aconteceu? Aí eu contei pra ele. A primeira atitude dele foi me abraçar e virar e falar assim, não se preocupa, tá tudo bem, o que eu preciso fazer? Orientei ele do que ele precisava fazer e tal. Ele fez o exame, e quando ele fez os exames, deu negativo. Aí eu me senti um lixo, eu me senti a mosca do cocô do cavalo. Ele virou e falou assim, não, isso não vai acabar com o nosso relacionamento. 4 dias depois, o cara veio e falou assim, a gente precisa dar um tempo, não tô bem. Puts. E nesse tempo foi onde terminou. Assim, eu fiquei com muita raiva dele, mas só que, assim,
Hoje eu costumo dizer que eu não sei o que tava se passando na cabeça dele, então não tem como eu ser tão rigoroso e tão querer, sabe, culpar ele por alguma coisa. Enfim, mas eu me senti abandonado. E a partir de então, na minha cabeça, eu não podia abraçar ninguém, eu não podia beijar ninguém. Eu via sangue, eu comecei a ter... O transtorno de ansiedade aumentou, tipo, em quilômetros. Eu via sangue, eu passava mal, desmaiava. E fui começar aos poucos. Foi um novo processo de aceitação. Tinha acabado de passar por um processo de aceitação na sexualidade. E foi um novo processo de aceitação. O mais bacana disso foi que um dia eu tava na casa da minha mãe. E minha mãe percebeu que eu tava muito depressivo e tal. E ela falou assim: ó, você largou do fulano, né? Eu peguei e falei assim: larguei. Aí, mas por quê? Eu falei assim, mãe, ele largou de mim porque ele descobriu que eu sou positivo. Eu já esperando todo o sermão e tudo mais. E minha mãe falou assim, que babaca. Que bom pra você. Tipo, foi a melhor atitude da minha mãe, tipo, que vai ficar gravada, assim, pro resto da minha vida. Minha mãe foi muito sensível naquele momento e soube me entender. Uau. Nossa, sim. E você acha que, então, qual foi o impacto, assim, nas... Peraí, gente, dá uma pausa aqui. Que eu acho que, na verdade, eu ia perguntar o impacto nas suas relações em geral. Mas eu acho que você já deu uma... Sim, já falou, assim, acho né? que tipo, você sentia que não tempo. conseguia encostar em ninguém e tal. Então, acho que já foi essa parte. Eu acho que agora, você acha que dá tempo de falar do relacionamento aberto? Acho que... Então, vai ter que ser rapidinho. Mas dá, eu acho. Que falta um pouquinho mais de 2 minutos. E que tem que falar de Lineker também, MC, você vai falar. Eita. É bastante coisa das músicas que você vai falar? Não. Vamos falar, tipo, que agora... Que, tipo... Não, fala, o que é? Lineker eu escolhi por causa do término do relacionamento, que foi quando eu conheci o Lineker. E... o Emicida, que é uma coisa mais atual. Foi uma coisa que... Tipo assim, deu procurar um novo amor e tal, e etc. Vamos falar então desses relacionamentos. Vamos, você vai faz. Vai ter que ser rapidinho, mas... Tá. Faço. Quer tomar um golinho? Não, já tomei. Então vai. Bom, mas aí você encontrou um amor, que é um amor que você tá agora, que vocês têm inclusive um relacionamento aberto, que ele te aceita muito bem. Como é que tá sendo viver esse amor real? Pois é, o Lucas... Beijo, Lucas! Meu namorado, que, assim, eu amo ele demais. E ele chegou num momento da minha vida onde eu passei por uma crise muito forte. E ele virou e falou assim, não, cara, eu vou te abraçar. E ele começou a cuidar de mim de uma maneira muito especial. E a gente é muito diferente. Eu sou de humanas, ele é de exatas, mas a gente sabe conversar, a gente é muito amigo, a gente chega sempre em um acordo. E aos poucos a gente foi decidindo abrir o relacionamento por uma questão, assim, de questão de parâmetros de traição e tudo mais, o que a gente pensava. E a gente decidiu que seria bacana ter um relacionamento aberto nesse momento das nossas vidas. E ele é uma pessoa que me apoia em tudo. Inclusive, foi a pessoa que me trouxe para São Carlos, onde estou morando aqui. Divando no maior sucesso. Querido, a gente infelizmente não vai conseguir continuar essa conversa, mas a gente vai continuar na vida depois. Pois é. Mas a gente vai trazer as músicas que você trouxe pra gente também, que é Lineker com Kael e Emicida com a Vanessa da Mata, com Passarinhos. Fala um pouquinho brevemente pra gente. O Kael significou, assim, o término daquele relacionamento do cara que me abandonou, entre aspas. E foi o momento que eu conheci o Lineker. E é uma música muito forte. E Passarinhos significa a procura de um novo amor, de um novo aconchego, de uma nova vida, né? De recomeçar, né? Que lindo. Basicamente isso. Ai, que tudo. Emicida, pra quem não conhece, então, é um rapper e produtor de São Paulo. E a Vanessa da Mata é uma cantora e compositora e escritora também do Mato Grosso. E o Lineker já apareceu aqui algumas vezes. A Lineker, né? Algumas vezes. É uma artista de Araraquara, vocalista da banda Lineker e os Caramelos. E é uma referência para a comunidade LGBT hoje em dia, né? Por ter uma expressão de gênero com elementos de androginia, uma quebra de binaridade de gênero e tudo mais.
uma maravilhosa. Sim, então a gente agradece muito a presença do Felipe aqui hoje. Obrigada, Fada. Obrigadíssima. Nada, meninas. Foi ótimo, foi lindo poder ouvir um pouquinho dessa história. E a gente vai fechar então com essas músicas maravilhosas também, né? Se quiser dar um salve aí final pra gente. Bom, gente, eu agradeço o convite e tudo mais e tô muito feliz de ter participado com vocês. Obrigado. É nóis. Obrigada. Então vamos de música, encerrando mais um programa Vivências aqui na Rádio Fiscar. Você vai ouvir Lineker com Caio e Emicida com Vanessa da Mata, Passarinhos. Até mais, galera! Valeu!